Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos da Escola Dominical com a Revista dos Jovens. Hoje nós vamos estudar a lição 6, que será ministrada no dia 11 de fevereiro de 2024. O título é A Doutrina e o Amor pelo Senhor. Texto principal: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos capítulo 2, versículos 42 e 43. Resumo da lição: é necessário que haja doutrina e fervor espiritual para que os crentes tenham uma espiritualidade saudável. Essa doutrina, quando fala, é conhecimento bíblico, é fundamentação bíblica. E também fervor espiritual, muita busca, oração, uma vida de oração e uma vida de palavra. Tem que haver os dois, um equilíbrio entre oração e palavra, fundamentação bíblica. Aqui diz: é necessário que haja doutrina e fervor espiritual. Muitas vezes, nós já ouvimos dizer, eu já ouvi a pessoa falar assim: naquela igreja não tem doutrina. Mas essa pessoa está querendo dizer assim: naquela igreja não tem usos e costumes. A pessoa às vezes confunde o termo doutrina com usos e costumes. Toda igreja fiel e autêntica, toda igreja evangélica fiel e autêntica, ela tem a doutrina. A doutrina é a palavra de Deus. A doutrina são os ensinos da palavra de Deus. Agora, se aquela igreja tem usos e costumes, isso é outro assunto. É outro assunto. Usos e costumes são outro assunto. A gente não pode falar que aquela igreja não tem doutrina, porque não tem uso e costume. E às vezes a gente ouve a pessoa falar isso, né? Aquela igreja não tem doutrina, se referindo a usos e costumes. Mas não é isso. A doutrina é a doutrina bíblica. Usos e costumes são costumes que uma igreja institucionalizou, né? Aquela instituição, aquela igreja adota determinados costumes que às vezes em outra igreja não tem, mas isso é uso e costume, não se trata de doutrina. A doutrina é doutrina bíblica. Texto bíblico da lição: Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Antes disso, eu estou pulando aqui a leitura semanal. O texto principal, o resumo da lição, é a leitura semanal, assim como as perguntas no final, estarão na descrição do vídeo. A leitura semanal: segunda, o amor é uma evidência de que somos nascidos de Deus. Na terça, o grande mandamento. Na quarta, é preciso amar como Ele nos amou. Na quinta, a suma do amor. Na sexta, o amor ao próximo. E no sábado, quem ama o irmão encontra vida. Então, nós encontramos as referências bíblicas, tudo direitinho na descrição do vídeo. Agora sim, texto bíblico, a leitura bíblica, Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. O texto bíblico diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.
Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, aqui nós vamos agora para a introdução. A falta de doutrina, dos estudos bíblicos, do ensino bíblico, a falta de doutrina produz muitos males, e um deles é a mornidão espiritual. Quando não há ensino bíblico, a missão da igreja é comprometida. Utilizando a igreja de Éfeso como exemplo, nesta lição, estudaremos a respeito de como os crentes se distanciaram do amor de Deus e de sua vontade. Veremos o perigo que cerca as igrejas na atualidade nesse aspecto. Esta lição também ressaltará que é necessário que a igreja fundamente suas ações no zelo doutrinário e no amor fervoroso por Deus. O amor fervoroso, oração, vida de busca a Deus, de buscar a Deus, e também o zelo doutrinário, o conhecimento bíblico. Pela oração e pela palavra nós somos santificados. Então, é preciso ter oração e palavra, é preciso ter um equilíbrio entre essa questão da oração, da busca dos dons espirituais, de uma vida com Deus, as experiências espirituais que a gente busca ter com Deus, e o conhecimento bíblico e a aplicação da palavra em nossa vida. Tem que haver um equilíbrio entre o zelo doutrinário e o amor fervoroso por Deus. Número 1. Item 1. A igreja de Éfeso era firme na doutrina. 1.1. A igreja de Éfeso. Do ponto de vista comercial, Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. Nos dias de Paulo, essa cidade tinha cerca de 250 mil habitantes e abrigava o suntuoso templo da deusa Diana, o que atraía turistas e peregrinos, aquecendo assim a economia. Em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo anunciou o evangelho ali, mas não ficou muito tempo. Somente em sua terceira viagem missionária é que o apóstolo pôde evangelizar efetivamente a cidade, tendo ficado 3 anos ali. Provavelmente Priscila e Áquila desempenharam um importante papel na implantação dessa igreja e cederam a própria casa onde ela foi estabelecida. O casal também contribuiu com o desenvolvimento da vida cristã e do ministério de Apolo. Número 2. A igreja de Éfeso e os seus principais desafios. A carta aos Efésios indica os desafios que a igreja enfrentou no início. A deusa Diana era o centro da estrutura religiosa e econômica de Éfeso, que, de acordo com a mitologia grega, era virgem e contrária ao casamento, razão pela qual a estrutura familiar da sociedade efésia era fragilizada, tornando o divórcio algo comum e banalizado. Por isso, Paulo exortou os irmãos efésios a confiar na graça salvadora de Cristo, se preparar espiritualmente para a batalha, manter-se unidos na fé doutrinária, conservar a vida em santidade e a nutrirem uma família sadia. Número 3. A firmeza doutrinária da igreja de Éfeso. Historicamente, a igreja de Éfeso era uma das mais importantes e conhecidas da igreja do primeiro século. Isso não é mera casualidade, mas é fruto de seu vigor espiritual, de seu comprometimento doutrinário e de sua relação com alguns dos principais líderes, que fizeram dela um referencial. A igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo, que, além de ter ensinado todo o conselho de Deus, foi usado como instrumento para a realização de grandes milagres. Foi pastoreada também por Timóteo, tão elogiado por Paulo, e deixada em Éfeso justamente para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Paulo
quando ele ensinava, quando ele orientava Timóteo, né, nas epístolas pastorais. Timóteo e Tito são chamadas, as epístolas paulinas, mas são chamadas de epístolas pastorais. Então, nessa epístola a Timóteo, Paulo orienta, ensina Timóteo, um jovem pastor, a conduzir a igreja. Finalmente, essa igreja pôde desfrutar do pastoreio do apóstolo João, que, de Éfeso, liderou as igrejas daquela região e de onde escreveu o evangelho que leva o seu nome, além de suas epístolas. Certamente a igreja de Éfeso foi bem instruída e teve seus alicerces doutrinários bem estabelecidos. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos, olha só, irmãos, que riqueza esse texto. Ele traz, olha quantas informações históricas que ele traz. Fala que a Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. Quer dizer, interessante, né? Que os apóstolos, eles também procuravam os grandes centros para poder levar a palavra. Tinha cerca de 250 mil habitantes e abrigava o templo da deusa Diana, que atraía turistas e peregrinos, aquecendo assim a economia. Em Atos capítulo 19, nós vemos o episódio de Demétrio, né? Demétrio era um ourives de prata, ele fazia nichos de Diana, e ele entrava assim num conflito. Ali ele entrou no conflito com o apóstolo Paulo, com os apóstolos que estavam pregando o evangelho. Atos capítulo 19. Dá uma lidinha lá interessante. E então ele deixou ali, reclamou, porque quando os cristãos, né, quando as pessoas se convertiam, eles deixavam de comprar os nichos de Diana, as estatuetas, né, os ídolos, e isso impactava negativamente o comércio dessa área, né? O comércio desses artigos religiosos. A economia era impactada, porque uma vez que a pessoa se convertia, ela não comprava mais ídolos, não se envolvia mais com idolatria. Só que esse procedimento era em todo o Império Romano, acontecia isso. Onde havia conversões, sofria o impacto econômico, porque as pessoas deixavam de comprar agora os artefatos, né, os artigos religiosos daqueles ídolos. Isso impactava economicamente. E isso trazia para os cristãos uma antipatia muito grande. As pessoas ficavam, principalmente as pessoas envolvidas com esse comércio, ficavam muito irritados com os cristãos. Isso era também um motivo de incentivar a perseguição aos cristãos. Então, além dos cristãos não adorarem o imperador, né? O imperador de Roma, que era o motivo de ser perseguido, também tinha essa questão de impactar economicamente a vida das cidades, principalmente de um centro religioso como Éfeso, que tinha o templo da deusa Diana. As pessoas se convertiam, paravam de comprar idolatria, paravam de comprar ídolo. Aí as pessoas, opa, está diminuindo as minhas vendas aqui, porque esses cristãos estão aqui trazendo a palavra, trazendo a mensagem de Jesus, as pessoas estão se convertendo e não estão mais comprando idolatria, não estão comprando mais os ídolos. Então isso trazia uma antipatia e um dos motivos que fazia com que os cristãos não fossem bem-vindos, né? Um outro exemplo interessante é nesse mesmo raciocínio, aquela jovem de Filipos que era possessa de um espírito adivinhador. Quando aquele espírito saiu daquela jovem, ela parou de adivinhar. Então, o que aconteceu? Aqueles que tinham domínio da moça ficaram furiosos com Paulo e Silas, porque agora os recursos dele, né, a fonte de recurso deles já tinha acabado, o dinheiro, né, já não viria mais por ali. Então, é mais ou menos nessa perspectiva de que a vida, né, as conversões, o cristianismo, a mensagem da salvação, o crescimento da igreja, ela impactou também nesse sentido econômico, porque diminuía o comércio dos ídolos. E aqui falou também
de Paulo na sua segunda e terceira viagem. Então nós vemos aqui falando sobre a estrutura da sociedade, né, das questões das famílias, de que Diana era, na mitologia grega, ela era contra o casamento. Então nós vemos aqui várias informações históricas, e isso traz um conhecimento importante para nós, porque quando você pega essa epístola aqui de Éfeso, a epístola de Paulo aos Efésios, quando você pega esse texto que nós lemos aqui de Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7, falando sobre a igreja de Éfeso, a gente começa a entender, né? Agora a gente começa, se a gente pegar a epístola dos Efésios e ler a epístola dos Efésios, de Paulo aos Efésios, ele estava preso quando ele escreveu, ele estava em Roma quando ele escreveu aos Efésios, a gente começa a perceber que, em qual contexto histórico que toda aquela história ali da epístola estava imergido, né? Estava imerso, né? Estava envolvido. Número 2, o perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. Boas obras, porém, sem amor. É trágico uma igreja ter de ouvir a seguinte sentença: tenho contra ti. Essa sentença, tenho contra ti. Foi o que a igreja de Éfeso ouviu do Senhor Jesus. Antes disso, essa igreja foi elogiada, pois era dedicada no trabalho, no combate à maldade, no zelo pela doutrina e na perseverança nas tribulações. Parecia ser uma igreja perfeita, mas havia abandonado o primeiro amor. Além dos bons exemplos oferecidos por essa igreja, ela também nos serve de alerta para o excesso de trabalho e o zelo doutrinário, mas sem o genuíno amor. A igreja de Éfeso é uma prova de que é possível realizar grandes e boas obras sem amor. Por isso Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Número 2. O valor das boas lembranças. A igreja de Éfeso foi orientada por Jesus a se lembrar de onde caiu, a fim de que se arrependesse. A recomendação é lembrar-se, arrepender-se e praticar. A igreja deveria se lembrar de onde havia caído, ou seja, deveria considerar o que havia perdido, advindo o arrependimento como demonstração de tristeza e voltar às primeiras obras, confirmando o arrependimento e a consciência transformada. A igreja de Éfeso recebeu a oportunidade para recomeçar e resgatar a sua saúde espiritual. Número 3, de volta ao primeiro amor. O que Jesus quis dizer com o primeiro amor? Deus é a fonte de todo amor. Portanto, deixar o primeiro amor é o mesmo que se afastar de Deus. Isso implica que a igreja de Éfeso praticava boas obras, mas ao mesmo tempo estava distante de Deus. O convite para que voltasse ao primeiro amor indica o interesse do Senhor de que a sua igreja permaneça em sua presença. Paciência e trabalho não faltavam à igreja de Éfeso, mas ela foi orientada a voltar às primeiras obras, pois estas foram praticadas com amor genuíno. Sendo assim, ela foi convidada a restaurar a sua comunhão com Deus. Então aqui nós vimos, nesse item 2, boas obras, porém sem amor, né? Precisamos servir a Deus com amor, fazer a obra de Deus com amor, com dedicação, colocando Deus em primeiro lugar, procurando agradá-lo, oferecer um sacrifício aceitável a Deus. O valor das boas lembranças, falou para lembrar onde a igreja caiu. Ela caiu quando deixou o primeiro amor. E isso é uma reflexão para nós. Será que nós temos deixado a desejar alguma coisa diante de Deus? Será que a gente precisa lembrar de onde a gente caiu, de o que a gente fazia antes com tanto afinco, com tanto amor, e que hoje a gente não faz mais? É uma reflexão para a gente fazer e
e vamos aos pés do Senhor apresentar tudo diante de Deus, amém? E de volta ao primeiro amor, tomar a decisão de voltar a fazer novamente tudo aquilo que o Senhor nos orientar a fazer, mas fazer com amor, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Número 3, não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Ou seja, a doutrina é o ensino bíblico, é o conhecimento bíblico. Como igreja precisa ter culto de doutrina. Esse culto de doutrina é a doutrina bíblica, é o estudo bíblico. A escola dominical é um culto de doutrina, é um momento de estudo bíblico, de doutrina bíblica. E também de buscar a presença de Deus com fervor espiritual. Então as duas coisas precisam estar em alta. Uma não pode sobrepor a outra, né? Certa vez eu ouvi alguém dizer assim: muita palavra e pouco espírito é formalismo. Muito espírito e pouca palavra é fanatismo. Eu fiquei refletindo, foi um pastor que falou isso uma vez, na aula do seminário. Ele disse: muita palavra e pouco espírito é formalismo, é aquela coisa fria. Agora, muito espírito, muita oração, muita busca, mas pouca palavra, vira fanatismo. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Está ali, olha como as duas coisas têm que andar juntas, irmãos. O fervor espiritual e a doutrina. O culto está pegando fogo, tá aquela bênção de Deus, Deus levanta um vaso para entregar uma mensagem profética, né? O que a Bíblia ensina a fazer? Que a igreja faça silêncio para ouvir o profeta, para ouvir o irmão entregando a mensagem profética e julgar o irmão? Não, julgar a profecia. Julgar o irmão? Não, julgar a profecia. Aí o que acontece? O irmão está lá, Deus toma o irmão, aí ele começa a falar, entregar a mensagem profética, o irmãozinho do lado está falando em língua alto, o outro está dando glória a Deus. Isso, irmão, é falta de doutrina. A Bíblia diz, se o irmão levantou em mensagem profética, a igreja faça silêncio. Você não tem que dar glória a Deus nesse momento. Você não tem que falar em línguas nesse momento. O Espírito é sujeito ao profeta. Opa, Deus levantou um vaso. Deixa eu fechar minha boca aqui agora para ouvir o vaso falar. Por quê? Porque o irmão está entregando a mensagem profética ali, a profecia. O irmão está falando em língua mais alto do que o irmão da profecia, que está entregando a mensagem. Quem está lá atrás não ouve a profecia. O outro está falando em línguas. Aí, às vezes, o instrumentista está tocando instrumentos de irmãos. Está errado. Deus levantou alguém para entregar uma mensagem profética. A igreja faça silêncio. Ordem no culto. Igual Paulo diz lá em Coríntios. Então, Deus levantou alguém numa mensagem profética. O que a igreja faz? Faz em silêncio. O irmão instrumentista não tem que ficar dedilhando o instrumento, não. A igreja faz silêncio para ouvir a mensagem profética. É isso que diz a Bíblia. Então, tem que ter o quê? Palavra e tem que ter o fervor espiritual. Tem que ter os dois para haver um equilíbrio. Amém? Item 3. Não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Número 1. O problema dos extremos. A igreja de Éfeso valorizou a doutrina, mas não permaneceu no amor a Deus. A igreja de Corinto, que tinha vários dons espirituais, negligenciou os ensinos bíblicos e Paulo afirmou que os crentes dali eram carnais. Os extremos impedem o desenvolvimento saudável da vida espiritual da igreja. Número 2, a importância do equilíbrio. Ao criar o homem, Deus o constituiu de espírito, alma e corpo. Não por acaso, Paulo rogou aos irmãos da igreja em Roma que apresentassem a Deus os seus corpos
externo e visível, e renovasse o entendimento interno e invisível. E isso é evidência de que o ser humano integral tem valor para Deus. Equilíbrio e não os extremos. Reflete o caráter de Deus e é o que ele espera de seus filhos. O Senhor não disse à igreja de Éfeso que o primeiro amor é mais importante que o zelo doutrinário, mas que o problema consistia no fato de ter deixado o primeiro em função do segundo. O desejo de Jesus é o equilíbrio. Nós já comentamos, amém? A doutrina e fervor espiritual, a combinação perfeita em equilíbrio. Uma vida cristã genuína se define pelo equilíbrio entre a compreensão do significado das Escrituras e a sua prática. A compreensão da doutrina bíblica e a sua prática permite ao crente desfrutar de uma relação real e pessoal com o Senhor, que é o que falou a igreja de Éfeso, embora ela tenha sido bem instruída pelos seus líderes. Uma igreja que valoriza, busca e trabalha pelo equilíbrio entre a doutrina e o fervor espiritual se protege de uma falsa religiosidade. É o equilíbrio entre o conhecimento bíblico e a oração, a busca de experiências espirituais, o fervor espiritual. Essa questão é muito interessante, né? Que nós mencionamos aqui. Porque eu já presenciei uma vez, uma irmã levantou em profecia. Aconteceu isso no monte. Não sei se ela estava distante uma da outra. Aí depois, mas estava no mesmo círculo. E depois outra irmã também entregando a profecia na mesma hora. Duas irmãs entregando profecia ao mesmo tempo. Você não sabia qual das duas que você ouvia. Mais ou menos isso que aconteceu. Então quer dizer, precisa ter. Porque se a irmã está recebendo uma mensagem profética, mas ela ouviu que a outra irmã está entregando, ela espera aquela irmã acabar e ela começa a entregar também. Mas não é isso? Não é isso que ensina a Bíblia? Um, depois o outro, em sequência? Não é ao mesmo tempo. Senão a igreja não sabe quem que ela ouve. Então, isso é doutrina, isso é ensino bíblico. Amém? Conclusão. O exemplo da igreja de Éfeso reafirma que, por mais bem estruturada que possa ser, a igreja sempre terá problemas e pendências a serem corrigidos. Essa igreja incorreu no erro da falta de equilíbrio entre o compromisso com a doutrina e o fervor espiritual, causado pelo abandono do primeiro amor e o afastamento de Deus. Sendo assim, vimos os perigos que a igreja corre quando lhe falta equilíbrio entre o preparo intelectual e o fervor espiritual. Precisa ter conhecimento, precisa ter estudo. O estudo é importante, mas tem que ter a vida com Deus também, uma vida renovada pelo Espírito Santo. Equilíbrio entre as duas partes, amém? Hora da revisão são as perguntas e respostas que estarão na descrição do vídeo. Qual era a cidade mais importante da Ásia Menor? Éfeso. No contexto da nossa lição era Éfeso. O que atraía os peregrinos à cidade de Éfeso? O suntuoso templo da deusa Diana. Qual casal contribuiu para o desenvolvimento de Apolo? Áquila e Priscila. Qual a exortação do Senhor Jesus para a igreja de Éfeso? Lembrar de onde caiu, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor. O que a igreja de Éfeso havia abandonado? O primeiro amor. Assim, irmãos, nós terminamos essa lição número 6, amém? E eu tenho certeza que ela foi muito importante, ela trouxe muito conhecimento para nós, para a gente entender que nós precisamos equilibrar a vida de oração, a vida de busca, a manifestação dos dons do Espírito Santo. Tem que ter equilíbrio, do outro lado tem que ter o conhecimento bíblico, amém? E assim a gente vai equilibrando a doutrina e o fervor espiritual. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse estudo com irmãos e amigos.